Cada pessoa que morre é profundamente importante. Mas nós ouvimos recentemente falar de duas mortes que provocaram um grande debate. Hugo Chávez na Venezuela, na América Latina, e Margaret Thatcher na Inglaterra, na Europa. Por que será que a morte dessas duas personalidades provocou tanta paixão? Vamos falar um pouco sobre isso? Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, professor das Dualidades aqui do Méritos Online. E, como eu te disse, o que eu quero discutir com vocês aqui, como se a gente estivesse sentado numa mesa batendo papo, é a morte de duas importantes figuras, Margaret Thatcher e Hugo Chávez. O que a morte desses dois líderes políticos, aparentemente tão diferentes, o que elas podem ter em comum? E é exatamente essa dica que a gente vai trabalhar com vocês agora. Hugo Chávez foi presidente da Venezuela, morreu em 2013. Hugo Chávez, ele chega ao poder e ele tenta estabelecer na Venezuela um modelo de Estado. A pergunta que nós temos que fazer é o que morreu com Chávez? Qual foi a importância de Chávez? Se é que, na verdade, morreu com ele alguma coisa. Nossa, Paulo, mas que conversa muito filosófica, está complicado. Não, vamos esclarecer? Está vendo essa figura atrás de Chávez? Aquele ali, gente, é um herói que Chávez se inspirava nele. Aquele cara que está atrás de Chávez é nada mais, nada menos do que Simão Bolívar, que dá nome, inclusive, à Bolívia. Simão Bolívar tinha uma ideia. A ideia dele era unir a América Latina para, quando a América Latina ficasse independente da Espanha, no século XVIII, que a América Latina não ficasse dependente de uma outra potência da época, que era a Inglaterra. Basicamente, o que Chávez faz? Chávez chega ao poder e propõe a tal da Revolução Socialista Bolivariana do século XXI. E aí, o que seria essa Revolução Socialista? Socialista não porque ele vai implantar o socialismo, tipo União Soviética, não é isso não. É porque Chávez queria usar o dinheiro do petróleo da Venezuela, e a Venezuela tem muito petróleo, não é? Para quê? Para meio que distribuir essa grana do petróleo para diminuir na Venezuela as desigualdades. Então ele começa a melhorar a vida das pessoas. Então o que a gente observa? Que o Estado proposto por Chávez, o modelo de governo proposto por Chávez, é de um Estado que interfere na economia, principalmente a favor da maior parcela da sua população, que são os mais pobres. E Chávez já começou com a polêmica, já começou a comprar problema. Segunda coisa, Chávez vai tentar, assim como Simão Bolívar, formar uma aliança na América Latina com o Brasil, com Cuba, com a Argentina, com a Bolívia, com o Equador. Com que objetivo? Com o objetivo de tentar diminuir na região a influência dos Estados Unidos. Está vendo a outra confusão que Chávez vai arrumar? Então os Estados Unidos vão ficar pé da vida com Chávez. Por quê? Porque ele tem um Estado que interfere na economia, e esse Estado interventor não faz privatizações, esse Estado não vai entregar para os Estados Unidos ou para os países capitalistas, Inglaterra, França, etc., o domínio sobre o petróleo da Venezuela. Ele vai comprar uma briga com as elites venezuelanas, por quê? Porque ele vai favorecer a maior parte da sua população fazendo políticas sociais. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Chávez teve um câncer, foi acometido por um câncer e acabou falecendo desse câncer. A morte de Hugo Chávez faz com que nós tivéssemos essas imagens. O povo desesperado, se sentindo literalmente órfão do seu líder, assim como quando Getúlio Vargas morreu no Brasil. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele será capaz de continuar a Revolução Bolivariana? Ele terá o carisma de Chávez? Ele vai conseguir fazer a Venezuela continuar no caminho de superar as suas desigualdades sociais? Essa é uma pergunta que a gente tem que manter e procurar responder ao longo da observação que nós teremos no governo do presidente Nicolás Maduro. E, em contrapartida, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, lembra dela? Margaret Thatcher teve até um filme, né? Que ganhou o Oscar de melhor atriz para Meryl Streep. E o título do filme era Dama de Ferro. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. A primeira e única mulher a ter sido eleita primeira-ministra da Inglaterra.
Mas ela era uma mulher, gente, que, como diz o Daily Mirror, que é um importante jornal e uma revista inglesa, diz que Margaret Thatcher, como está escrito aí, era a mulher que dividia uma nação. E por que Thatcher dividia uma nação? Porque Thatcher chegou a afirmar, num determinado momento da sua vida, que não existe sociedade, existe indivíduo. Que o Estado não tem que interferir na economia, ao contrário de Chaves, para melhorar a vida das pessoas. Margaret Thatcher também, ao contrário de Chaves, ela vai fazer o quê? Ela investe nas privatizações. E muita gente na Inglaterra entendeu que essa forma de Margaret Thatcher organizar o Estado causou muito mais prejuízos às pessoas do que, de fato, benefícios. Margaret Thatcher, como Chaves, morreu. Só que não de câncer. E Margaret Thatcher recebeu do Estado, do governo inglês, honras no seu funeral. E ali aparece essa imagem fabulosa de toda a organização, tradição, pompa e circunstâncias que os ingleses ofereceram, que o governo inglês ofereceu a Margaret Thatcher depois de já falecida. Mas, ao mesmo tempo, ao contrário de Hugo Chávez, o que a gente observa do ponto de vista popular? Olha o que está escrito nessa faixa. A vadia está morta. O que faz com que o povo praticamente celebrasse a morte de Margaret Thatcher? Olha isso, gente. Ali está escrito rest in peace, ou seja, descanse em paz. Mas o paz tá grifado ali de maneira negativa. E o que resta na faixa é descanse na vergonha. Então, boa parte da população inglesa se volta contra Margaret Thatcher. E até um pouco difícil para a gente, brasileiros, né? Poxa vida, mas como é que alguém celebra a morte de alguém? Ali está escrito, eu não estou feliz por estar pagando os funerais de Margaret Thatcher. Então, na prática, o que a gente quis discutir aqui com você e levar você a pensar? A morte de Chaves e a morte de Thatcher são dois fatos importantíssimos da atualidade. Porém, esses dois fatos, eles têm entre si uma inter-relação. O que morre com esses dois presidentes? Morrerá na Venezuela um modelo de Estado, de um Estado keynesiano e interventor? E morrerá com Margaret Thatcher um modelo de Estado chamado de neoliberalismo, que é menos interventor na economia e totalmente ou praticamente ausente da vida do cidadão, no sentido de levar a ele bem-estar social e diminuição das desigualdades sociais. Essa é a questão que a gente quis discutir aqui. E mais uma vez peço a vocês, caso tenham gostado da nossa aula, se inscrevam no nosso canal no YouTube. E em breve teremos muito mais aulas e vamos falar um pouco mais sobre atualidades. Pessoal, grande abraço.